Opa, querida! Tudo bem? Você já teve aquela sensação de que o seu sonho vai sair do papel finalmente? Como se tudo começasse a apontar para a realização. Só que, ao mesmo tempo que tudo parece se tornar uma verdade, vem aquele sentimento de medo, aquele sentimento de fracasso. Será que eu vou conseguir? Será que é para mim mesmo? Será que vai dar certo? O que as pessoas vão pensar? O que as pessoas vão achar? A gente começa a se questionar. Talvez esses pensamentos estejam ecoando dentro de você. Se você já passou por algo assim, ou talvez está vivendo nessa fase de incerteza, esse vídeo é para você. Fica comigo até o final desse vídeo, porque eu tenho certeza que você vai sair daqui de uma forma diferente, porque quem vai falar o seu coração vai ser o Espírito Santo. Eu tenho certeza que é uma resposta daquilo que você estava procurando. Então vamos lá. A gente tem sonhos, planos, chamado, alguma função que está ali esperando pela gente, alguma promoção que está esperando pela gente. E muitas vezes o medo acaba impedindo de a gente aproveitar, de a gente usufruir, desfrutar daquilo que é para ser nosso. Muitas vezes o medo, ele acaba nos paralisando, ele acaba nos impedindo mesmo de prosseguir, de avançar. Por isso, no vídeo de hoje, o tema é justamente isso. O medo é a fé no fracasso. Forte, não é mesmo? Mas eu quero te explicar, porque muitas vezes a gente acaba deixando de aproveitar as melhores oportunidades que Deus coloca diante da gente, justamente pelo fato de a gente ficar com medo. E o medo, ele é um sabotador de sonho. Ele é algo que acaba nos impedindo. Ele é algo que faz com que a gente desista muitas vezes daquilo que é para ser nosso por direito, pelas nossas competências, pelas nossas capacidades, ou justamente por aquilo que Deus nos ungiu para que a gente pudesse fazer. Querida, você já parou para pensar que você tem deixado de usufruir, de viver as coisas mais incríveis, as coisas mais maravilhosas por conta do medo? Você já pensou quantas oportunidades passou aí pelo meio dos seus dedos? Pelo simples fato de você não ter acreditado mais em você mesmo? Pelo simples fato de você ter ouvido, talvez, opiniões externas e esquecido, né, de ouvir a voz de Deus? Eu sei, é muito frustrante. É muito frustrante, né? A gente olhar e pensar, poxa vida, se eu tivesse continuado, se eu tivesse acreditado um pouquinho mais em mim, eu estaria em outro nível, eu estaria muito além, eu estaria talvez em lugares, né, que de excelência, locais que realmente Deus sonhou para mim. E eu quero ler para ti um versículo, ele está lá em Salmos 56, e o versículo é 3. Na minha versão aqui, que é Almeida atualizada, ela diz assim, ó: em me vindo o temor, hei de confiar em ti. E aí eu pesquisei uma outra versão que diz assim, ó: quando eu estou com medo, eu confio em ti. Olha só que coisa mais linda. É uma verdade que a gente precisa acreditar. É algo que a gente precisa, mesmo com medo, a gente fazer. Né? Porque o medo, ele acaba realmente bloqueando a gente, né? Acaba nos travando, nos congelando. Mas mesmo com medo, a gente precisa confiar no poder do Senhor, na direção do Espírito Santo para as nossas vidas. Querida, esse versículo, ele é lindo demais para a gente pensar nele. Mas o que eu quero que você saiba é que Deus, ele não te condena.
Ele não nos condena porque a gente sente medo. Muito pelo contrário, ele quer que a gente confie, que a gente faça as coisas sabendo que ele está na direção, sabendo que ele está no controle, no comando de tudo. Então, mesmo que às vezes as situações sejam totalmente contrárias, saiba que você tem um Deus que ele está lá esperando um posicionamento seu para que ele comece, né, a abrir as portas, abrir as oportunidades, que ele comece a fazer nas nossas vidas tudo aquilo que ele planejou. E lá em Êxodo 3:11 fala sobre Moisés, né? Moisés, ele foi chamado para libertar o povo. Só que Moisés ele ficou com medo, porque ele não sabia como se posicionar, como falar com as pessoas, porque ele era gago, né? Isso acabou sendo um bloqueio para ele. Mas o mais incrível é que Deus falou com ele, que estaria com ele. E Moisés, tão, tão poderoso que ele foi diante do Senhor, que ele fez o mar se abrir, né? Ele teve realmente uma experiência incrível diante de Deus. Olha quantas coisas incríveis que ele conseguiu fazer diante de Deus, porque ele se posicionou e mesmo com a limitação que ele tinha, mesmo com a dificuldade que ele tinha, ele não se limitou, ele não parou. Eu falo para ti que eu comecei a fazer esse canal, na verdade, com um chamado, né, um propósito diante de Deus, de uma revelação, e isso começou a queimar no meu coração. Mas eu tinha muito medo de estar aqui frente a frente, né, de poder falar de Jesus, mas em um determinado momento eu pensei, não, isso não é para mim, eu vou desistir, né, eu vou passar para frente. E aí eu conversei com meu irmão, e ele falou, Melina, comece com aquilo que você tem. Faça da forma que você pode fazer, que Deus ele vai te acrescentar, ele vai te aperfeiçoar conforme você for fazendo aquilo pelo qual você foi chamado. Então, querida, a mensagem para você no dia de hoje é: faça não olhando as circunstâncias, mas faça confiando no Deus Altíssimo, porque Ele há de prover, Ele há de te dar o direcionamento, Ele vai te levar a lugares onde você nem imaginou. Mas primeiro você precisa confiar no poder, na soberania do nosso Deus, porque Ele é capaz de fazer pessoas como nós, comuns e simples, em pessoas referências, pessoas com relevância, porque é assim que Deus faz, ele usa pessoas comuns, né? Como tem uma frase que diz que Deus, ele não escolhe os capacitados, ele capacita aquele quem ele escolhe. Então é exatamente isso. Deus, ele vai nos capacitar, ele vai nos aperfeiçoar. Então não tenha medo de se posicionar, não tenha medo de seguir o seu sonho, não tenha medo de prosseguir, porque Deus é contigo, ele é a tua direção, ele é o teu caminho, é ele quem vai abrir as portas para você. Lembre-se, querida, o fracasso não define o seu valor. Quem te define é Deus. Então faça com medo. Ponha a sua fé, a sua confiança no Senhor Jesus, porque é Ele que vai te ajudar, é Ele que vai estender a mão, é Ele que vai caminhar com você, é Ele que vai te levar a outro nível, a lugares maiores. Comece hoje, não deixe para amanhã, não deixe o seu sonho morrer, não deixe que o inimigo roube aquilo que é seu por herança, aquilo que é seu por direito. Confia, querida. Deus, ele é com você.